O alerta em relação à posse vem desde o começo, quando nós ganhamos as eleições. E o atual presidente da República, de uma postura antidemocrática, até hoje não reconheceu a derrota, não teve o gesto civilizado de fazer uma ligação ao presidente eleito, já diplomado, o presidente Lula. Pelo contrário, incitou hordas bolsonaristas a tentarem fazer algum tipo de reação, a desrespeitar a Constituição e as eleições, e transformaram essas frentes aí de quartéis em verdadeiras incubadoras de atos violentos, de atos que tentam desrespeitar a democracia e o resultado eleitoral. Então esse alerta já vem desde aquele momento. Aí, Luiz Inácio Lula da Silva deve ir ao Congresso Nacional para se reunir com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, respectivamente. E aí, durante a tarde, a subida da rampa do Palácio do Planalto. E aí, Jair Bolsonaro já avisou que não estará lá. Quem passará a faixa, na verdade, será representantes da sociedade civil. E aí, houve ontem uma avaliação, e Flávio Dino me disse, de que será necessário um reforço da segurança depois desse empresário do Pará ter tentado instalar essa bomba em um caminhão para uma explosão, um ato terrorista de fato na capital federal. Havia programação de 700 agentes federais, agora a possibilidade de subir para 900 agentes federais, muitos deles disfarçados entre a população. O novo Ministério da Justiça e da Segurança Pública também avalia pedido de reforço para as Forças Armadas. E aí isso ainda está numa consideração feita pelo futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que tem conversado com os atuais comandantes das Forças Armadas e também com os futuros. Havia uma tentativa deste manifestante, desse bolsonarista, de fazer um ato para gerar um caos na capital federal para que fosse decretado um estado de sítio, o que poderia, na imaginação dele, fazer com que fosse facilitado um processo de golpe institucional feito pelas Forças Armadas. Eu ontem fui a generais da Ativa e da Reserva. Eles consideraram uma piada. Não há chance nenhuma das Forças Armadas se envolverem em um golpe para a manutenção de Jair Bolsonaro no poder. Tanto é que essa transição já foi feita, já você tem um discurso completamente diferente na caserna. Então, é mais um delírio, enfim, de um manifestante bolsonarista na frente do QG. Das pesquisas, né, muito defasadas, e o presidente fez um trabalho extraordinário, né, e vamos dizer, deixou de vencer essa eleição. Na realidade não são 2 milhões de votos, é 1 milhão para cá, 1 milhão para lá, e ele teria vencido. Eu julgo que o presidente tem que estufar o peito, levantar a cabeça, né, mostrar para os 58 milhões de pessoas que votaram nele que ele é o grande líder dessa oposição e que a partir de 1º de janeiro ele está lá, né, em condições de exercer essa atividade. É que o movimento das pessoas que estão na rua é um movimento pacífico, ordeiro, né? Óbvio, às vezes aí em determinados locais, na frente de um quartel, né, há um certo bloqueio, né, uma limitação para a circulação de veículos e de outras pessoas, mas nada além disso, né? Tivemos alguns casos esporádicos, né, nas rodovias, que também foram rapidamente, né, solucionados. Então, na minha avaliação de risco hoje, né, eu julgo que nós não temos, né, aí, né, uma visão de que poderá ocorrer algum tipo de protesto violento. O protesto vai continuar a haver, o protesto na democracia é válido e o protesto ele faz parte desse jogo democrático. Isso aí é a minha visão, né? Os protestos, né, do pessoal da esquerda em outros momentos da nossa história. Eu já respondi para alguns colegas seus, né? Vamos lembrar o seguinte: a faixa é um ato do presidente da República que sai para o presidente da República que entra. Não compete a mim, eu não posso vestir aquela faixa, tirar e colocar, entregá-la ao presidente Lula, né? Se for para entregar dobradinha, né, como eu já falei uma vez, outra pessoa que o faça, né? Então, ainda temos um tempo até lá, vamos ver o que vai acontecer, mas a minha visão é essa. Olha, a minha visão, Uribe, é que, né, o presidente, ele, num gesto de altivez e desafio, porque eu sempre digo, eu sou um fã do Winston Churchill, e o Winston Churchill diz que na vitória nós temos que ser magnânimos e na derrota nós temos que ser altivos e desafiadores, né? Então, o presidente, num gesto altivo e desafiador, entregue a faixa ao novo presidente, ao Lula, e diga no ouvidinho dele, ó, fica atento que eu vou estar olhando tudo aquilo que você está fazendo.
militar da presidência da República, né? O próprio presidente Lula foi aquele que aumentou o grau do chefe da segurança do presidente. O chefe da segurança presidencial sempre foi um coronel, né? E ao longo do governo do presidente Lula, meu companheiro de turma Gonçalves Dias, que era coronel, ascendeu a general de brigada, posteriormente a general de divisão e foi mantido na mesma função. Óbvio, ao ele ter ascendido, teve que haver, né, uma escalada aí nos níveis hierárquicos. Hoje, da forma como está a coisa em termos da segurança, só as Forças Armadas têm efetivo, não é, para manter a segurança do presidente e do vice-presidente. A Polícia Federal, ela se ressente de capacidade operacional em termos de efetivo, ela não conseguiria mobiliar todos os cargos que existem em termos da segurança previdencial. Acredito que hoje nós temos em torno de 900 militares das 3 forças, mais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e alguns da própria Polícia Federal que trabalham na segurança presidencial. Então, isso me parece muito assim, vou te dizer, quando o presidente Collor assumiu e acabou com o SNI, e da noite para o dia ele tirou os 700 militares que haviam no SNI. Acabou o sistema de inteligência dele. Então será um tiro no pé de calibre 12 isso aí. Ele é o Geraldo Alckmin, né? O doutor Geraldo Alckmin, ele tem muito mais experiência do que eu em termos de ser vice, né? Porque ele foi vice-governador de São Paulo, depois foi governador, foi deputado estadual, federal, foi prefeito, então ele tem uma larga experiência na política. A única coisa que eu conversei aqui com ele foi a operacionalidade aqui do trabalho, né, da vice-presidência, as missões que nós temos hoje, a maioria delas ligadas, né, à área internacional, a questão do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que ele não disse se seria mantido ou não, né, eu recomendei a ele que fosse mantido, né. Então foi uma conversa, vamos dizer assim, em termos de institucionalização de uma passagem de função de alguém como eu que está saindo para ele que está entrando, coisa que eu fiz, né, ao longo de toda a minha vida militar normalmente. Vocês estão vendo isso aqui? Essas barracas aqui? Tem mais para lá. Vocês estão vendo isso aqui? Tem um cara sentado ali, balançando bandeira. Eu não preciso nem falar o que é isso, né? Manifestação pró-Bolsonaro e Forças Armadas salvem o Brasil. Eu tenho uma teoria sobre isso, porque, assim, não tem condição. Tem 5 pessoas aqui na frente, estavam rezando o Pai Nosso ali em frente ao quartel, e também gritando SOS Forças Armadas, 5 pessoas. 5 pessoas. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, eu tirei uma foto. E a minha teoria é, com esse movimento pró-Bolsonaro e com essas eleições, as pessoas que eram sozinhas na vida, assim, tipo, que não tem nada pra fazer mesmo, pessoa que se sente sozinha, encontra um ponto de apoio nesses grupos. Por quê? Tem as mesmas opiniões, tem coisa pra fazer, né? Muita coisa, mas, né? Pra quem não faz nada, isso aqui é alguma coisa. Tem os grupos de WhatsApp. Então, assim, querendo ou não, a pessoa se sente acolhida, né? Minha teoria. Aqui elas conversam com pessoas, elas têm diálogos que elas concordam entre si, política no caso. Então, quando a gente vê esses pequenos grupos, porque isso aqui são 5 pessoas, elas estão acampadas na frente do quartel, e a gente fica assim, indignado, tipo, meu Deus, por que será, né, que tem esse povo doido da cabeça? É doido mesmo, mas querendo ou não, se você parar pra pensar, é um ponto de apoio que eles encontraram, porque, né, eles estão aqui, tem gente pra conversar, eles fazem, tipo, como se fosse um acampamento mesmo, tem barraca, tem comida, tem água, tem tudo ali, mano, é impressionante. E no fundo, eu acho que eles acreditam que realmente eles vão conseguir fazer alguma coisa. Então, é isso, gente.